Continuando, porque aqui é trabalho. Exercício 52, um exercício de gráficos de funções, gráficos de relações. Vamos ver. As enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul em maio de 24 prejudicaram a infraestrutura de comunicação. A população afetada era informada sobre as notícias relativas às enchentes ao sintonizar por rádio de pilhas frequências de onda AM, cujo alcance é maior. De fato, uma onda AM é modelada matematicamente por equações que envolvem a função cosseno, cuja variável independente é o tempo t. Lembrando que ele está já aqui meio te guiando para a ideia de que esse t representa o que a gente toma normalmente por x, tá? Que aparece multiplicado pela frequência f da onda, beleza. Como exemplo, pode-se considerar a equação referente ao processo de modulação de uma onda M. S, que depende do tempo, S por sinal, né? É igual a amplitude, abre aquele colchetão malandro, 1 mais K vezes M elevado a T, onde M é a mensagem ou sinal que carrega informação, fechou o colchetão, vezes o cosseno de 2π, famoso 360 graus, vezes F, vezes a nossa variável independente T. Então, na verdade, aqui a gente tem duas coisas variando com o T, né? Com o tempo, que é tanto a mensagem que vai ser mandada quanto o cosseno. Tá. Quando a frequência é multiplicada por 3, quando a frequência é multiplicada por 3, o comprimento de onda sofre uma alteração. Por causa dessa multiplicação, qual transformação ocorre no gráfico da função cosseno original? A gente está analisando, ele meio que mudou um pouco o jogo da coisa. Porque assim, esse cara e esse cara serão os que vão afetar boa parte do nosso jogo. Na verdade, aí a gente vai ter uma alteração em conjunto acontecendo. A gente tem a alteração representativa dessa primeira parte, que vai depender da mensagem guiada. Da mesma forma que o nosso formato vai mudar de acordo com esse cosseno aqui. Porque o cosseno, para quem lembra, só fazendo um rupestre básico aqui, ele começa no ponto mais alto, desce, volta para o ponto mais alto e repete o processo. Maravilha. Só que ele está querendo qual transformação ocorre no gráfico da função cosseno. Então ele está meio que ignorando a primeira parte e falando, ó, com relação a estes amizades aqui, o que eu espero que aconteça se a frequência triplica? Vamos colocar ele sozinho aqui, então. Cosseno de 2π vezes a frequência vezes o tempo. Então, primeira coisa, a nossa variável independente está aqui. Ela vai variando conforme o tempo passa e vai ditando em que ponto da cossenoide a gente está analisando. Beleza. Só que esse f, o que será que ele está fazendo na nossa função? Eu já poderia te dar uma resposta bem direta sobre o que vai acontecer, porque para quem é vestibulando já sabe o que acontece quando você multiplica a variável independente, porque assim, é o que eles chamam, tem o elevador, tem o esticador, tem o inversor, tem um monte de coisa. Mas esse f, vamos pensar o seguinte, se ele não tivesse ali, o que aconteceria se ele não tivesse ali, sem ele? Ignora até o 2π por um momento, porque querendo ou não, se você for analisar o 2π é uma constante. Ela só está ali, ela não vai ser afetada por ninguém. Quem pode mudar, até de acordo com que frequência da rádio eu tô, é a própria frequência. Então isso quer dizer que ele vai afetar de acordo com a frequência que eu quero sintonizar. Sem ele, eu teria uma função tradicional, uma cossenoide toda bonitinha, mas agora tenta pensar comigo o seguinte, e se esse f, agora usando outra cor, e se esse f fosse um valor, não importa qual, e com ele?
Detalhe, a gente não vai ter frequências da ordem de 0, alguma coisa. Essa frequência vai ser um número inteiro maior do que 1. Se ele vai ser um número inteiro maior do que 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso quer dizer que para cada valor do tempo que aparecer aqui, ele vai tornar esse valor maior. Vai tornar esse valor maior. Aí você fala, mas espera, e o que isso afeta? Isso afeta que se o t antes tinha uma frequência para ir crescendo, uma frequência própria dele, aumentando de tanto em tanto, o meu f vai fazer com que esse valor cresça mais rápido e, portanto, vai fazer com que o cosseno varie de uma maneira mais rápido. Com ele, a nossa curva vai ficar mais rápida. Mais rápida. Então, como o valor de t vai crescer mais rápido porque ele vai ser afetado pelo f, então isso quer dizer que o meu cosseno vai receber valores antes do que ele receberia normalmente. Porque, por exemplo, vai ter um momento onde eu teria que achar o cosseno de π. Mas se o meu f for 2, esse π vai se tornar 2π, que era um cara que deveria vir depois. Então ele está deixando a minha curva mais rápida. Se ele está deixando a minha curva mais rápida, quer dizer que ele completa ciclos de uma maneira mais rápida. Se ele fosse 2, por exemplo, quer dizer que no tempo que eu demoraria para fazer uma senoide, eu faria 2. Se a minha frequência fosse 3, eu conseguiria fazer 3. Então, se você for pensar que ela ficou mais rápida, num aspecto visual, dá para a gente dizer que a cada valor de f maior que eu vou colocando, o meu gráfico vai ficando mais curto. Como ele se repete mais rápido, quer dizer que ele fica mais curto para se repetir mais vezes dentro daquele mesmo intervalo de tempo. Então, vamos analisar as alternativas para ver se alguma me diz uma coisa dessa? Uma expansão vertical. Começamos mal, porque se você perceber, a minha frequência não está fazendo com que a minha onda fique mais alta ou mais baixa. A amplitude permanece a mesma. Nada que for vertical faz sentido para o meu exercício. Horizontal, já sabemos que está nesse jogo. Só que agora perceba, o que eu estou dizendo é que à medida que a frequência muda, ela faz mais períodos no intervalo menor de tempo. Mas perceba que todas elas começam juntas. Independente de como elas vão terminar, porque esse valor, querendo ou não, achata a minha onda, eles ainda estão começando no mesmo ponto. Até porque, vamos chutar um valor válido aqui, se a minha função começar no zero, não importa por quanto eu multiplique esse zero, vai permanecer sendo zero. Então, num primeiro instante, num primeiro momento, naquele t igual a zero, a minha onda vai ter o mesmo valor para todas as outras, independente da frequência. Então elas vão começar juntas. Se elas vão começar juntas, quer dizer que eu não peguei uma onda e desloquei para outro lugar. Ela permanece continuando junta com as outras. O que muda é o que vai acontecer dali para frente. Então não é uma translação. Translação é você deslocar de lugar. É você tirá-la de um lugar e colocar em outro. Eu não estou fazendo isso. Aí você fala, opa, então essas duas últimas aqui começaram a ficar interessantes. Porque uma fala sobre expandir na horizontal e a outra fala sobre contrair. Ué, mas se eu estou falando que quanto maior a frequência, mais rápida vai se tornando a minha onda, eu estou contraindo a minha onda. Eu estou sofrendo uma contração horizontal. Claro que eu poderia mostrar isso para vocês numericamente de diversas outras formas, mas para essa circunstância, essa análise vale, porque é uma análise de primeira fase, é uma análise de testes. Se fosse segunda fase, você teria que elaborar mais um pouco. Então, se vocês quiserem, deixa aqui embaixo um comentário, que aí eu crio mais um vídeo para a gente falar um pouco mais a fundo do que essa frequência vai fazer, tudo bem? Mas por enquanto, tá valendo a alternativa D, certo?